A paz de Jesus esteja com você. Sou eu, o seminarista da comunidade Canção Nova, José Dimas, que estou com você nessa série especial sobre os santos e a juventude. O santo que nós vamos conhecer hoje já é um santo de casa, podemos dizer assim. Já somos bem familiarizados com ele. É o grande santo dos jovens, da juventude, que tinha como um projeto de vida: dai-me almas, ficai com o resto. É ele, você acertou, São João Bosco, o conhecido tão carinhosamente como Dom Bosco. Dom Bosco nasceu ali na região do Piemonte, no ano de 1815, 16 de agosto de 1815. O jovem Giovanni Bosco nasceu numa família simples, pobre, de camponeses, mas que desde criança se destacava ali no meio da sua família pelas suas virtudes, pela sua vida, já ali tão pequenininho, mas que já amava Jesus, que já amava Nosso Senhor, e podemos ver na vida de Dom Bosco a presença de Maria. Nossa Senhora sempre acompanhou Dom Bosco. E ali, desde criança, jovenzinho começa a brincar com as crianças, a evangelizar os jovens. Ele começa a Sociedade da Alegria, que era uma forma de brincar, de andar na corda bamba e de evangelizar os jovens, porque ele queria levar esses jovens para Deus. E Dom Bosco surge numa época já ali de grandes revoluções, de grandes mudanças. Surge esse jovem. E ali, auxiliado por José Cafasso, São José Cafasso, Dom Bosco vai sendo instruído, vai sendo ali conduzido, a divina providência vai o conduzindo. Ele começa o oratório de São Francisco de Sales, ou o oratório de Valdoco, para evangelizar esses jovens, onde os jovens iam ao oratório para aprender o catecismo, para brincar, tinha lanche, era bem divertido, mas ao mesmo tempo tinha uma palavra, uma evangelização. Dom Bosco, ele tem essa preocupação com os jovens, porque ele é pai. Existe essa paternidade no coração de Dom Bosco. E ele dizia: basta que sejais jovens para que eu vos ame. Daí começa um jovem sacerdote ali em Turim, começa a evangelizar os jovens, começam a promover a dignidade desses jovens, porque muitos desses jovens estavam perdidos na vida, estavam nas ruas, muitos se encontravam presos, e ele ali quer promover a dignidade da pessoa humana. Daí Dom Bosco começa a sua obra, auxiliado pela graça de Deus, pela divina providência. Ele dá início, em 1859, à Congregação Salesiana, hoje tão conhecida, família salesiana. Começa ali os salesianos e começa a surgir seus primeiros filhos. Ali Dom Miguel Rua, que foi um dos primeiros companheiros de Dom Bosco. Começam jovens que, impactados pelo testemunho de Dom Bosco, querem se dedicar a Cristo. Começa a surgir vários jovens que querem servir Deus, que querem amar Cristo, querem servir aos jovens e começam a viver ali em comunidade com Dom Bosco para salvar a juventude. Dom Bosco tinha 3 grandes amores, os 3 grandes amores brancos de Dom Bosco: a Santíssima Eucaristia, a Virgem Maria, que ele chamava de a auxiliadora dos cristãos. E o povo dizia: é a Virgem de Dom Bosco, é a Nossa Senhora de Dom Bosco. E o outro, o Papa. Dom Bosco sempre foi um filho da igreja, sempre buscou amar a igreja. Ali na Congregação Salesiana, ele vai educando aquela juventude tão carente, tão sedenta. Eu pergunto para você, os jovens de hoje é diferente dos jovens daquela época de Dom Bosco? Não. A sede do jovem, a fome de amor desses jovens é a mesma daquela época. Claro, não são jovens totalmente iguais daquela época, o contexto ele é diferente também hoje.
Mas hoje existe uma juventude sedenta e carente de amor. E Dom Bosco foi amor para aqueles jovens. Dom Bosco amou. Uma vez disseram assim: mas quando é que Dom Bosco rezava? E uma pessoa que conhecia Dom Bosco disse: faça a pergunta diferente. Quando é que Dom Bosco não rezava? Porque Dom Bosco rezava, vivia uma vida eucarística, uma vida mariana intensa. Mas quando Dom Bosco saía da prática da oração, Dom Bosco ele ia para a ação. E a ação aqui não era destacada da vida de oração. Dom Bosco vivia o que rezava e Dom Bosco rezava o que vivia. Era uma harmonia. A vida de Dom Bosco era uma vida de oração e de ação, resgatando a dignidade da pessoa, levando amor ao jovem, acreditando no jovem. Dom Bosco poderia ter desistido da juventude, mas Dom Bosco olhou para Jesus Eucarístico, olhou para Maria Auxiliadora e buscou ser presença de Deus no meio do mundo. E você, tem feito o quê para ser presença de Deus no mundo? Talvez na sua casa tenha realidade de jovens bem desafiantes. Talvez o jovem da sua casa, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, seja bem desafiante. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar um conselho. Não desista dele. O amor tudo transforma. Palavras por palavras não muda. Atitudes mudam, palavras não. Dom Bosco não ficou falando na cabeça daqueles jovens, mas Dom Bosco foi amor concreto para aquela juventude. Conta-se que ali já nos últimos anos de Dom Bosco ele foi a Roma e estava celebrando a missa na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, ali perto da Estação Termini em Roma. E ele celebrando a missa no altar de Nossa Senhora Auxiliadora, e ele entra numa crise de choro tão grande, começa a chorar, aí tiram Dom Bosco do altar, sentam ele um pouquinho e ele não para de chorar, daqui a pouco ele volta para o altar, começa a chorar de novo, Dom Bosco se senta e dizem que essa missa demorou horas, de tanto que Dom Bosco chorava, de tão emocionado que ele estava. Dom Bosco, sem a graça de Deus, não teria feito nada, porque a santidade, meu irmão, minha irmã, é um chamado que Deus faz a todo batizado. A santidade não é para um grupinho determinado da igreja, não é para uma elite na igreja. A santidade é para todo batizado e toda batizada. Todos nós, independente da profissão, independente se é freira, se é padre, se é missionário, se é leigo, se é pai de família, todos somos chamados a uma vida de santidade. E depois, a santidade não é esforço meu, eu que venço, eu que luto e eu vou ser santo. Não. A santidade é a primeira coisa, a graça de Deus que nos transforma, a graça de Deus que nos faz santo. E depois, a nossa contribuição, a nossa parcela. Mas não é eu que me transformo em santo. Senão a gente cai numa heresia, achando que eu sou santo pelo meu esforço, pelo tanto que eu faço. O santo não é quem ele faz, mas quem ele é. Então Dom Bosco viveu o ordinário da vida de forma extraordinária. Deus escolhe os simples. Deus escolhe aqueles que muitas vezes, para a vista do mundo, não são nada. Mas é esses que Deus escolhe. Deus escolheu Dom Bosco, um camponês lá da zona rural de Turim. Escolheu Madre Mazarello, uma simples camponesa de Monese. E que obra tão grande é hoje a família salesiana. Os salesianos, as filhas de Maria Auxiliadora e toda a família salesiana. Que Dom Bosco, esse grande santo, nos ajude a nunca pararmos, a nunca guardarmos reservas, mas que Dom Bosco nos ensine a gastar a nossa vida por inteiro. Disseram que Dom Bosco não morreu de nenhuma doença assim específica, mas morreu por ter se gastado, por ter se consumido. Se consumiu tanto, se desgastou tanto, que a vida de Dom Bosco, como uma vela, se apagou, se consumiu. Morreu com 72 anos, mas o coração era de jovem.
Dom Bosco era jovem e Dom Bosco continua vivo, continua jovem no nosso meio. Que o grande testemunho de São João Bosco, esse apóstolo, esse pai da juventude, esse mestre da juventude, nos auxilie e nos ensine a amar os jovens, principalmente aqueles mais desafiantes, aqueles que dão mais dor de cabeça para a gente. E a nunca desistir, porque Dom Bosco foi um testemunho vivo de que o amor tudo vence. O amor vive também esta situação. Que Dom Bosco e Santa Maria Mazarello nos ajude a fazer da nossa vida uma oferta de amor e de sacrifício pela juventude. Deus te abençoe.